Nova série de mensagens, Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. Nesta manhã receberemos mais uma mensagem do Evangelho da Graça. A graça produz glória eterna. Graça produz glória eterna. Sabe, irmãos, eu estava pensando sobre essa questão da glória e nós, na nossa humanidade, a gente experimenta por lampejos a glória de Deus manifestada entre nós. Como assim, Ronaldo? Sabe quando você está num lugar assim alto, naquele final de tarde, e você olha e você vê o pôr do sol, você fala, cara, isso é maravilhoso, é a glória de Deus. Aí vem a noite, quando você está num lugar, numa noite de verão, nenê, uma praia, uma floresta, onde tem pouca poluição, e você olha para cima, você vê aquela lua de LED, bem branquinha, e aí você olha aquele monte de estrelas que não dá para contar. É a glória de Deus. Sabe quando um irmão fala para você assim, olha, eu não estou muito bem, estou passando uma dificuldade. Você ora por mim? E você ora por ele, e ele é curado. Aquele problema não existe mais. É a glória de Deus. Só que hoje, na nossa humanidade, a gente experimenta isso assim, com lampejos, né? Os antigos também, quando a nuvem protegia e guiava o povo de Israel lá no deserto, era a glória de Deus. Mas vai ter um tempo, irmãos, que por conta de Cristo Jesus e da sua graça, nós vamos participar, não mais agora assistir, mas ser participantes da glória eterna, que não tem fim, que continua, que multiplica, que ela não cessa. Vai ser a glória eterna na nossa vida. E a primeira carta de Pedro fala sobre isso. O apóstolo Pedro. E eu quero ler algo que está escrito aqui na minha Bíblia, antes de compartilhar o texto com vocês. O livro de 1 Pedro nos proporciona uma perspectiva divina sobre vivermos como estrangeiros num mundo que cada vez se torna mais hostil ao Evangelho de Cristo. Ao apontar para a esperança viva que temos no relacionamento com Jesus, essa carta nos conforta em épocas de adversidade e aflição. Irmãos, quando você estiver passando por adversidades e aflição, leia 1 Pedro. Leia 1 Pedro. Ele vai trazer conforto ao seu coração. Amém? Mas esse mundo hostil que nós vivemos, que a gente não percebe muitas vezes, porque vivemos num país livre, mas tem muitos irmãos nossos que experimentam isso dia após dia. Uma hostilidade enorme quando você professa a sua fé. Você pode falar de tudo. Você pode crer em tudo. Quando você fala que é cristão, pronto. As portas te fecham, vem a opressão, vem o desespero. E nós, graças a Deus, não sofremos isso. Por enquanto. Por isso nós precisamos vigiar e nos fortalecer na palavra de Deus. Amém? 1 Pedro 5, verso 8 até o 10, a parte A do versículo 10. Mas eu quero destacar nessa manhã exatamente o verso 10a, que fala assim, achou aí? 1 Pedro, Novo Testamento, não procura no Velho que não está.
é no Novo. 1 Pedro. Quem escreveu? Apóstolo Pedro. Um dos homens que andaram lado a lado com Jesus. Trinta anos mais ou menos depois que Jesus foi para a glória, para o Pai. Para os irmãos que estavam em Roma. Vamos lá. Deus, verso 10, a parte A. Em toda a sua graça o chamou para participarem da sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. O Senhor agora nos chama para sermos participantes, não mais espectadores da glória dEle. Participantes de uma glória eterna, por conta de Cristo Jesus. Amém? Cabe a mim aceitar esse chamado ou não. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, mas se nós deixarmos de aceitar esse chamado, nós vamos perder o vivenciar, o andar, o viver na glória eterna de Deus. Portanto, vamos em frente. Apesar de tudo, a gente continua caminhando. Verso 8. E esse que escreve, Pedro, ele vai falar sobre algo que ele tem bastante conhecimento, que é sobre um inimigo que nós temos, o maior deles. E ele já experimentou isso, quando o próprio Cristo fala para ele, para trás de mim, Satanás. Quando Pedro tenta, sendo usado pelo inimigo, tenta impedir Jesus de cumprir a missão que ele veio aqui na terra. Mas aí, o Senhor fala para ele assim, para trás de mim, Satanás. E mais para frente, esse mesmo Pedro, o grande apóstolo Pedro, o nosso irmão Pedro, nega Jesus 3 vezes. Por conta de se deixar levar por esse inimigo aqui. Verso 8. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, nessa versão NVT. O diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Verso 9. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amados, Pedro fala aqui de um grande inimigo que pode roubar de nós essa glória eterna. Basta eu me bandear para o lado dele. Basta eu deixar de crer em Deus. Basta eu deixar de fazer aquilo que o Senhor falou para mim fazer ou deixar de fazer. Toda vez que eu vou contra, eu me aproximo mais desse inimigo. Eu dou mais lugar para ele. E Tiago 4,7 fala assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é preciso fazer? Resistir ao diabo. E ainda, Efésios 4,27 fala assim, não deis lugar ao diabo. O diabo não pode tomar, ele não pode invadir, ele não pode arrebentar, ele tem que ter lugar. E esse lugar somos nós que damos. E Pedro fala, permaneçam firmes, fiquem atentos, porque existe ao redor um inimigo, um grande inimigo, o diabo, que vai fazer de tudo para roubar essa bênção que o Senhor tem para cada um aqui. E ele fala sobre sofrimentos. Esses irmãos passavam por lutas, por dificuldades. Não como nós hoje, diferentes, mas nós também passamos por isso. Não sei vocês, mas nós passamos por sofrimentos. Isso é inerente à vida humana. Isso aí faz parte da nossa vida humana aqui na terra. Como a minha Bíblia diz aqui, nós somos estrangeiros numa terra
hostil. E essa hostilidade muitas vezes vem sobre nós como sofrimentos. Mas Pedro fala assim: permaneçam firmes, fiquem atentos, não esmureçam, não fraquejem, mas permaneçam firmes em Cristo. E eu nessa manhã, para compartilhar com vocês, separei 4 áreas da nossa vida, na qual nós passamos por sofrimentos. No mundo tereis aflições, sofrimentos, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele que habita em nós venceu o mundo, e nós venceremos também. Mas eu preciso me colocar firme e ficar atento. Primeira área pessoal. Irmãos, quantos aqui já não sofreram algum tipo de fracasso? Eu já. Isso causa ou não causa sofrimento na nossa vida? Causa dor, sofrimento, preocupação. Enfermidade. Outro sofrimento que nos ataca na área pessoal, que nos coloca para baixo, que nos faz perdermos a atenção, ficarmos vacilantes. Será que o Senhor não está vendo? Será que Ele não vai fazer? Será que Ele não está cuidando de mim? Olha só como o inimigo trabalha. Outra questão aqui é uma decisão errada que você e eu tomamos. Isso nos causa sofrimento. Seja sofrimento presente ou futuro, causa sofrimento em nós. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte nessa manhã, que apesar de tudo isso, e Pedro sabe o que ele está dizendo aqui, porque ele passou por isso, por esses mesmos sofrimentos, e piores ainda, que o inimigo nosso não era uns soldados romanos, não era aquele que colocava a lança em cima de você para você negar o seu Deus. Mas ele fala de um inimigo agora que nós não vemos. O diabo, o nosso grande inimigo, que anda ao redor procurando alguém para devorar. Como um leão ele ruge, mas ele não é o leão. Porque leão só tem um, o leão da tribo de Judá, em Cristo Jesus. Por isso nós cremos que ele vai tentar. É o trabalho dele, ele vai querer fazer, mas ele vai andar ao redor, não vai achar ninguém para devorar, porque você e eu estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, e é muito maior do que o diabo, muito maior do que o poder dele, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas, Ronaldo, eu estou sofrendo, eu passo por sofrimentos e lutas na minha área pessoal. Passo sim, por uma questão ou por outra questão. E como é que eu venço isso? 2 Coríntios 4, verso 17, fala para você e para mim assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E o que eu preciso agora? Declarar a palavra, tomar posse da palavra, e ela se cumprirá na sua vida e na minha vida. Esse meu papel, já está declarado por Deus. O que eu preciso agora é tomar posse dessa palavra para a minha vida. Não ficar sentado em cima de um sofrimento, de uma dificuldade, uma luta, um problema que foi colocado. Ou nós colocamos nós mesmos, mas não importa de que maneira veio esse sofrimento, o que importa é o que o Senhor tem promessa para cada um de nós, para que nós sejamos livres desse sofrimento. Uma outra área, irmãos, talvez a mais difícil, falando aqui de um pai de família, uma mãe de família, a área familiar. E lá vem sofrimento, porque quando ele ataca a família, parece que balança toda uma estrutura que está montada, né? E ele sabe disso, o diabo sabe disso. E ele vem e ataca a família, a nossa área familiar. De que forma? Filhos
que um dia estiveram firmes na fé, hoje não estão mais. Ou aqueles filhos que você a vida inteira, sendo cristão, levou-o para a igreja, para a escolinha, e ele participava, e ele chegou numa idade e falou, eu não quero mais. Parentes que vocês veem caminhando para o inferno, e você insiste, você fala, você proclama a palavra, mas a pessoa não muda. Isso nos causa sofrimento. É como assim, eu estou bem, eu estou em Cristo, os outros que se danem. Não é assim na nossa vida. Isso causa sofrimentos para nós. Quer ver outra coisa? Insegurança financeira causa uma desestruturação da família tremenda. Por quê? E essa causa financeira, essa insegurança, tem uma série de razões, não importa qual, mas nos causa sofrimento. Porque você pensa assim, você acorda todo dia de manhã para ir trabalhar e fala, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou sustentar a minha família, Nenê? Será que vai entrar o recurso ou não vai entrar o recurso? Como é que eu faço? Como é que eu faço para cumprir todo o compromisso financeiro que eu tenho? Isso nos traz sofrimentos. A gente já sofre antes. Começou um mês só e você já está sofrendo. Quer ver outra coisa que traz esse sofrimento familiar? Dívidas. Cuidado, irmãos, com dívidas. Não dê o passo maior que a sua própria perna. Sabe por quê? Isso vai desestabilizar não só você, mas toda a sua família sofre junto com você. Você é o responsável. Falando de você, pode ser o marido, a esposa, não sei. É o responsável pela administração das finanças em casa. E aí eu faço bobagem, eu me meto em dívida, eu compro aquilo que não podia, eu gasto aquilo que eu não deveria. E isso traz sofrimento para toda a minha casa. A bobagem que um fez atrapalha 4, 5, 6 pessoas de uma mesma família. Isso nos causa sofrimento, irmãos. Porque você fez e agora tem dificuldade de voltar. Como é que eu conserto isso? E agora eu volto como? Como eu vou fazer? Segunda Coríntios 4, verso 18, fala assim para você e para mim. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Tome posse nessa manhã, irmão, dessa palavra. Se você passa por um sofrimento familiar, olhe para aquilo que você não está vendo. Olhe para aquilo que os seus olhos ainda não enxergam. Olhe para aquilo que Deus tem olhado. E você vai receber a vitória. E eu também, eu creio. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu venho quando o pastor me desafia a estar aqui ministrando para vocês, para mim é uma responsabilidade enorme, eu fico pensando nisso todos os dias, e aí eu falo assim para o Senhor, Senhor, eu quero inspirar os meus irmãos. Nós já vivemos num mundo que nos coloca para baixo diariamente. Você não pode, você fracassa, você não é rico, você não é o primeiro. A gente viu isso nas Olimpíadas agora. Só o primeiro é lembrado. O segundo, o terceiro. Ah, mas eu não sou o melhor da minha empresa. Eu não sou o melhor pai. Eu não sou o melhor esposo. O mundo nos coloca para baixo todos os dias. Você acorda de manhã já com uma notícia ruim. Olha, hoje vai chover, tempestade. É assim. Você já sai de casa assim. Mas o Senhor fala assim para você e para mim. Eu tenho muito mais além do que os seus olhos carnais podem ver. Muitas vezes, irmãos, a gente olha para o lugar errado. A gente olha para o lugar errado. A gente não aprendeu ainda a olhar para o lugar certo. O lugar certo é quando você vê Jesus com os braços abertos. Vinde, benditos do meu Pai. Eu não chamo mais vocês de servos. Chamo vocês agora de amigos.
Outra área, irmãos, área profissional. Eita, agora o bicho pega. Falta de perspectiva de crescimento no seu trabalho. Já passaram por isso ou passam por isso, sim ou não? Eu parei aqui, eu estagnei, não tenho mais para onde ir. Parei. Isso começa a te trazer um profundo desânimo. Não é assim? Mas olhe para o lugar certo. Falta de motivação profissional. Aquilo que você faz não te motiva mais. Motivava, mas agora ficou comum. Não te motiva mais. Olhe para o lugar certo. A sua carreira parou. Nenê, parou. Eu estudei, me preparei, fiz, e agora a carreira parou, estagnou. Não tem mais para onde ir, já tem outras pessoas com outra cabeça chegando, e eu vou ficando para trás. Nos causa sofrimento, sim ou não? Eu dediquei tanto, me esforcei tanto, fiz tanto, trabalhei tanto, para quê? Não trabalhar na área que você pretendia. Outra causa de um sofrimento para nós na área profissional. Você estudou, você fez, lutou, se preparou, só que você não conseguiu caminhar para essa área que você gostaria. Você agora está numa área, numa empresa que você não gosta. E todos os dias você precisa acordar de manhã, ir para esse lugar, fazer aquilo que você não gosta. Isso causa para nós sofrimento. São coisas sutis, irmãos, do nosso dia a dia. Eu venho falar aqui de coisa nossa do dia a dia. Não coisas do terceiro céu, mas coisas simples do nosso dia a dia que nos fazem perder a glória eterna. Quando eu dedico mais esforço ao sofrimento do que aquele que pode me livrar dele, ou não deixar que eu entre nele. Porque tem essa também. Às vezes eu me coloco no sofrimento. Mas 1 Coríntios 2, verso 9, tem um remédio para isso, irmãos. Tem a solução para isso. E é de graça. Diz assim: todavia, como está escrito, Adeilson, na sua vida, Nenê, na minha vida, como está escrito: olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. E nós amamos em Deus. E nós cremos que Deus está preparando um lugar melhor, algo melhor para cada um de nós. E vai trazer alegria ao nosso coração. Olhe para o lugar certo. E o último, irmãos, para a gente poder orar e encerrar. A área ministerial. Aí alguns estão pensando assim: então eu estou livre desse, Ronaldo, porque eu não tenho ministério. Quem falou para você que você não tem ministério? Quem falou para você que você não tem um chamado? 2 Coríntios 5,18 diz que o Senhor deu para cada um de nós o ministério da reconciliação. E esse, irmãos, é o maior deles. Porque é quando eu sou participante da reconciliação do homem sem Deus, com Deus. Esse é o maior ministério, o ministério da reconciliação entre homem e Deus. E eu e você somos chamados nesta manhã para que nós sejamos esses canais de restauração, de reconciliação entre o homem e Deus. Então você e eu temos ministério, sim. Então prepara aí, que lá vem o sofrimento. Achar que não tem capacidade. Não, eu não tenho condição para isso. Eu não sei falar, eu tenho dificuldade em ler, eu não consigo me expressar. Mas tem lugar para você sim no ministério. Outra coisa que trava a gente, timidez. Não, eu sou tímido, eu não gosto de falar, não gosto de me expressar. Tenho essa dificuldade enorme.
O Senhor tem ministério para você também. Insegurança. Como é que será que vão olhar para mim? Como é que será que vão ver o meu ministério? Isso traz sofrimento para nós. Pensar que não tem nenhum ministério para você, mas tem. O Senhor colocou todos nós para sermos engajados como soldados de Cristo nessa terra, para levarmos o maior número de pessoas conosco para o reino de Deus. Amém? E você também, e eu também temos essa responsabilidade. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que, com tudo isso que nós vimos, que faz parte da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, o Senhor tem promessas para nós nessa manhã. Ele tem promessa para nós. E eu quero ler com você bem forte aqui. 1 Pedro 5, verso 10. Agora eu vou ler o verso 10 inteiro. E essa é a promessa, irmãos, que Deus tem para cada um de nós. Apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, que o Senhor falou que nós iríamos ter. A beleza do Senhor, a bênção é que Ele não engana ninguém. Ele não olha, vem para cá, que vai ser só 1000 maravilhas, só rosas. Mas rosas têm espinho também, irmãos. O Senhor, Ele não enganou ninguém. Ele falou, olha, vocês vão ter problemas, sofrimentos, aflições nesse mundo. Mas vocês não são desse mundo, eu não sou desse mundo. Isso é passageiro. E o fato de eu viver bem ou não aqui, nessa terra, é como eu encaro a minha vida que está por vir. É como eu encaro aquele que se doou por mim. É como eu vejo aquilo que Ele já preparou para mim. É como eu tomo posse tudo que Ele já fez na minha vida. É dessa forma que eu não foco mais no problema, na luta, na dificuldade. Nos abala? Sim, nos abala, mas é por pouco tempo, irmãos. Por pouco tempo. Porque logo vem a palavra, logo vem a promessa, logo vem no nosso coração o que o Senhor tem reservado para nós. E é o melhor. Como nós somos pais, desejamos o melhor para os nossos filhos, nós tiramos de nós para eles. O Senhor faz muito mais do que isso por nós. O que eu preciso agora, gente, é tomar posse disso para a minha vida. E não ficar carregando na tinta do problema, da luta, da dificuldade, do sofrimento que o Senhor falou que nós teríamos. E Pedro fala assim, olha, os seus irmãos em todo o mundo também passam pelos mesmos sofrimentos, mas fiquem firmes, fiquem atentos. Porque através disso o diabo tenta roubar aquilo que o Senhor tem para nós. E o pior é que muitas vezes eu entro nessa. Eu caio nessa armadilha do diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Porque ele vem como invasor. Ele vem para arrebentar, para destruir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Não entre numa luta desigual na qual que você não vai poder vencer. Sem o Senhor, sem a palavra dele. Fortaleça-se no Senhor. Fique firmes no Senhor. Estejam atentos, vigiem, porque o diabo não descansa de dia e de noite. Ele quer que nós percamos essa glória eterna. O prazer dele é esse. E nós, além de tudo, temos um chamado de levar os nossos irmãos a Cristo, para que eles também recebam a mesma bênção que você e eu recebemos. Esse é o ministério da reconciliação que o Senhor deu para nós. Mas, irmãos, o que você e eu precisamos a cada dia é nos apegar à promessa dele, Gil. A promessa dele. A Bíblia não está à toa aqui. Existem mais de 8.200 promessas na Bíblia para cada um de nós. Eu preciso agora colocar a minha fé nisso. Mas, Ronaldo, isso não é só um livro? Não. Não é só um livro, é a palavra de Deus, é o próprio Deus vivo falando com você e comigo. O que eu preciso agora é abrir os meus ouvidos, o meu coração, entender e colocar em prática aquilo que eu estou vendo e lendo.
Muitas vezes eu me coloco mais profundo no problema, porque eu só olho para ele, e ele se torna um gigante. Quando Davi venceu Golias, ele não olhou para o tamanho do gigante, olhou para a testa do gigante. Falou, essa testa não tem como eu errar. Eu vou dar uma pedrada nele aqui, que não tem como eu errar essa cabeça aí. E foi o que ele fez. Se ele olhasse para o tamanho do cara, 3 metros de altura, ele estava correndo até hoje. Ele olhou para o tamanho da testa, ele falou, caramba, se eu acerto um passarinho com uma pedrada, esse aqui não tem como eu errar. Eu vou dar uma pedrada que ele vai se lascar. Foi o que aconteceu com o gigante. 3 metros de altura, uma cabeça. Ele falou, não vou errar isso aqui. Se ele olhasse para o tamanho do gigante, ele estava correndo, gente. E é o que a gente faz. E é o que a gente faz muitas vezes. Olhe para a promessa de Deus. Não para a dificuldade. Não para o tamanho dela, Diego. Olhe para a promessa de Deus, que é muito maior. E eu queria compartilhar com você agora, para a gente encerrar e orar. A promessa. 1 Pedro 5, verso 10, agora inteiro. É a glória inteira. Não é só um lampejo, agora é a glória inteira. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará, os fortalecerá e os colocará sobre um firme fundamento. Portanto, é promessa dele, que mesmo que nós soframos, e esse sofrimento é curto, é pequeno, ele vai nos restaurar, vai nos colocar sobre um firme fundamento que é Cristo Jesus. E essa rocha que é Cristo, fará com que você e eu não caiamos, não afundemos, porque ele é o alicerce das nossas vidas. E a promessa dele é essa: ainda que você e eu estejamos passando por um pouco de sofrimento, um breve sofrimento, a promessa dele, ele vai nos fortalecer, vai restaurar, vai nos confirmar. O que eu preciso agora é crer e colocar a minha fé em ação. Amém. E esse firme fundamento, que é a rocha, que é Cristo Jesus, a rocha que os antigos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus rejeitaram. Essa é a mais importante, é a pedra de esquina, é o nosso alicerce, é Cristo Jesus na nossa vida. Irmãos, eu queria que você curvasse a sua fronte, colocasse as mãos no seu coração. Eu não sei o sofrimento que você passa, a dificuldade, a luta que você tem passado, mas eu sei que Deus tem promessa e Ele tá zelando por essa dificuldade, porque ainda que seja por um breve momento, Ele vai trazer um peso de glória na sua vida, na minha vida, é um peso de glória eterna, eterna. Quando nós vamos andar com Cristo, nós vamos participar da glória dEle, sempre. Mas eu preciso colocar em prática as promessas que Ele tem para a minha vida. Pai, aqui está, Senhor, a Tua igreja, e eu me coloco junto também, Senhor, sou Tua igreja também. Pai, Tu sabes das nossas dificuldades, dos nossos leves e momentâneos sofrimentos, Pai. Mas nós nessa manhã, Senhor, como Teus filhos, e o Senhor não nos chama mais de, Senhor, de servos, mas de amigos, de filhos, e nós nos colocamos, Senhor, nesta condição,
para desfrutar, Senhor, da Tua bênção, da Tua promessa que o Senhor tem para nós nesta manhã. Aqui estão, Senhor, os meus irmãos, passando por lutas, dificuldades, sofrimentos. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor está vendo nessa manhã. E esse breve e momentâneo sofrimento trará para eles um peso de glória eterna, do qual nós vamos nos lembrar e vamos nos alegrar, porque a promessa de Deus é para nós. E ela se cumpre, independente da minha vontade ou não. A vontade de Deus se cumpre nas nossas vidas, porque Ele é fiel, e a promessa dEle virá sobre cada um de nós, e vai se cumprir nas nossas vidas, e haverá alegria, e esse breve e momentâneo sofrimento nos trará em breve alegria, restauração, fortalecimento, e vai nos colocar firmes em Cristo Jesus, a cada dia mais, porque Ele é o alicerce das nossas vidas. Aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor.